Graça e paz, amados. A leitura de hoje, ela se inicia no versículo 25 do capítulo 4 e termina no versículo 1 do capítulo 5 da carta de Romanos. Romanos capítulo 4, versículo 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação, ou seja, Jesus. Capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Interessante, né? E a título de informação, a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela originalmente, né, não existe, não é constituída de capítulos e versículos, ok? Então, por isso que a gente pode, né, às vezes, um pensamento do escritor, né, ele não se encerra ao final de um capítulo e se inicia no início do capítulo seguinte. Ele é contínuo, como neste caso que acabamos de ler. Eu quero meditar, refletir com os irmãos nesta manhã acerca da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. E como nós acabamos de ler nesses versículos, diz que Jesus, ele foi entregue, ou seja, ele morreu por nossos pecados. A razão da morte do Senhor Jesus Cristo foi pagar o preço pelo nosso pecado, pelos nossos pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, era necessário que houvesse morte, era necessário que houvesse derramamento de sangue como preço pelos nossos pecados. A razão pela qual Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário foram os nossos pecados. A Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos a justiça de Deus, que vai ser o sentido da segunda parte do capítulo, versículo 1 do capítulo 5. Ele morreu a nossa morte, ele pagou o preço pelas nossas transgressões. Portanto, o sentido da morte de Jesus foi pagar o preço pelos nossos pecados. Ele morreu em função do pecado que nós cometemos. E para encontrar-se em condições para ser capaz de realizar tão grande ato, era necessário que ele não tivesse pecado, razão pela qual só Deus, na figura de Jesus, poderia pagar este preço. Aquele cordeiro puro, aquele cordeiro imaculado, e Jesus cumpriu todos os requisitos necessários para que pudesse, por meio da sua própria vida, pagar o preço pelos nossos pecados. Eis o sentido da morte de Jesus. Eis o sentido da crucificação de Jesus. Antes de pensarmos, quando olhamos, né, para a cruz, para aquela imagem que tanto nos avilta, aquela imagem que tanto nos impressiona, daquele homem cruelmente ali colocado, depois de tanta tortura, depois de tanto escárnio, depois de tanta violência. Quando olhamos para aquela imagem, não podemos ficar indiferentes, porque às vezes até a razão pela qual ficamos tentando encontrar um culpado, seriam os judeus, seriam os romanos. Não, somos todos nós. Somos todos nós. Porque a razão pela qual ele pagou aquele altíssimo preço, a razão pela qual ele verteu o seu sangue até a última gota, foram os nossos pecados, os pecados da humanidade. Jesus morreu por nossos pecados. A razão de sua morte foram os nossos pecados. Eu, você e toda a humanidade, nós somos os responsáveis pela morte do Senhor Jesus. A morte que ele morreu foi a nossa morte. O pecado que ele tomou sobre si foram os nossos pecados, porque ele foi um cordeiro puro e imaculado. No entanto, ele tomou sobre si os nossos pecados. E a segunda parte do texto diz, né, da sua ressurreição, e ressuscitou para a nossa justificação. Daí o sentido do versículo que eu mencionei anteriormente, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós estando nele, na sua morte, na sua ressurreição, para que nós nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Somos, pois, justificados na sua ressurreição. Na sua morte temos os nossos
pecados, a nossa dívida rasgada, a cédula que era contra nós, né? Ela é rasgada na sua morte, na sua ressurreição. Houve a nossa inclusão, na sua ressurreição houve a nossa justificação. Somos justificados na sua ressurreição, porque aquele que morreu é o mesmo que ressuscitou e se apresentou nas regiões celestes perante Deus. E ele ressuscitou para a nossa justificação. E o que quer dizer ser justificados? É estar diante de Deus retos, corretos, como se nunca antes tivéssemos pecado. E isso só foi possível por meio da dívida que nos foi paga pelo Senhor Jesus e por meio da sua ressurreição, mediante o sobreexcelente poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E estando nesta condição, estando justificados em Cristo, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Somos salvos, somos resgatados, somos libertos da ira de Deus. Sendo, pois, justificados em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Temos paz. Que maravilha. Essa conta, essa dívida foi paga. E foi paga de uma maneira exemplar e nos garantiu a paz com Deus. Jesus morreu pelos nossos pecados e o mesmo Deus que morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia. E Jesus, ressurreto, apresenta-se diante de Deus e nos justifica e nos coloca diante de Deus retos, corretos. A dívida já foi paga, ele pagou por meio do seu sacrifício, por meio da sua morte. Ele pagou o preço pelo nosso resgate, para que estivéssemos diante de Deus em comunhão, para que a nossa comunhão com Deus fosse retomada e para que pudéssemos assim viver em paz, em harmonia, em comunhão com o nosso Senhor, com o nosso Deus, com o nosso Criador. Amém? Eu peço a todos que não deixem de dar o like, ative o sininho, para que todas as vezes em que eu venha postar um novo vídeo, você receba a notificação. Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Amém? Graça e paz.